Bom, o negócio é o seguinte, cara, eu confesso que além de eu querer esperar, né, para falar aqui um pouquinho sobre o que seria nesse primeiro dia, né, do Franklin, retornando, podemos colocar assim, ao Botafogo, né, domingo folga dos jogadores, do elenco, tudo mais, e aí o Franklin hoje se reuniu com todo mundo, né, jogadores, funcionários que fizeram o jogo entre Botafogo e Vasco, né, todo o elenco, né, envolvendo até alguns jogadores do Sub-20, né, que estiveram, enfim. Mas tem outro motivo pelo qual eu não gravei ontem, mas eu vou deixar para falar no finalzinho ali, né? Que eu acho que é o momento de falar de coisa boa, né? A gente coloca muito a cara aqui do jeito que tem que colocar, né, para falar das coisas ruins, né? E aí quando a gente fala das coisas ruins, eu leio muito que você tá falando, você tá sendo pessimista, não sei o que. Não é pessimismo, cara. É a gente ter que colocar a cara pra falar. É muito fácil eu chegar aqui, só colocar a cara, ficar, glorioso, não sei o que, e quando tá dando merda não fala nada. É muito fácil. Seria maravilhoso pra mim, né? Mas eu acho que não é justo, não é correto. Né? A gente tem que, né, falar as coisas, quando elas estão dando merda, a gente tem que investigar, apurar e falar, correto? Ao mesmo tempo, né, não é porque o Botafogo ganhou que a gente não vai deixar, não vai, né, exprimir, né, a nossa felicidade, né? Eu fiquei feliz pra caralho. Meu pós-jogo, ele era sorriso de uma orelha a outra, sabendo mesmo assim que os problemas do Botafogo estão longe de acabar, né? Inclusive a gente pode ter novidades em breve, né? Essa guerra Textor associativa, ela tá só começando, né? E a porrada tá comendo firme, né? Mas esse é assunto para outros dias. Enfim, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. A gente teve aí o Franklin junto com a sua comissão técnica, né, integrando aí esse jogo, o CT, né, do Lonier, hoje, né? E de uma das fontes que aí vem aquela brincadeira, né, que é, porra, o Textor, os jogadores já estão impressionados, né, cara, com o modelo de jogo, né, do Franklin, né, que é aquela notícia padrão, né, do cara que quer fazer ali uma boa diplomacia, né, botar aquela pauta positiva, aquela agenda positiva, né, aquele setorista de clube que ele vai e fala, jogadores impressionados com o método do treinador tal, né, e aí o pessoal brincando, né, mas óbvio, né, não tem nada a ver com o aspecto tático. Até porque, porra, em um dia, né, no primeiro dia, meu irmão, o que você faz é conversar com a galera, falar tudo mais, faz uma coisa aqui, outra ali, não dá quase nada pra você envolver estratégia, algo do tipo. Coisas envolvendo mais nesse sentido a gente deve ter nesta terça-feira no treinamento, em que obviamente o Botafogo já vai entrar mais no aspecto tático, os jogadores que vão jogar, os jogadores que estão em melhor condição, já visando, né, preparação para o jogo contra o Caracas, na Copa Sul-Americana, às 7 da noite, estarei, inclusive, no estádio Newton Santos, né? Só não sei que setor ainda, né? E aí vai parte do que eu vou falar no fim do vídeo, que é mais um desabafo como Daniel, como pessoa, né? Do que propriamente como o Brownie, né? Que cobre o clube e tal. Mas o que eu, para não me perder aqui, né? O que eu ouvi bastante, né? Da galera que cobre, né? Que tá lá dentro, né? Que a gente cobre, né? Funcionários, né? Eu falei com 5 ou 6, né, pessoas ali de dentro do Botafogo, né, que não são nem da mídia, né, são pessoas que, né, a galera não conhece, né, que trabalham no Botafogo, né, que não são midiáticas, né, e aí eles falaram, cara, ambiente foda, assim, foi meio que um reencontro com figuras ali, com a figura que a gente teve ali, que fez parte daquele nosso ano mágico. Porra, os jogadores gostam do Franklin pra caralho, os caras gostam muito dele, os funcionários gostam muito dele, é um cara educado pra cacete, é um cara bom de grupo, e às vezes é isso, né? O auxiliar técnico tem muito disso, né? Enquanto o treinador é aquele cara mais das decisões finais, é aquele cara da gestão do grupo de um modo coletivo, sabe? Claro que o treinador ele vai falar muito com o jogador aqui e ali, mas o auxiliar é aquele cara, o auxiliar ele dá o treino, óbvio, ele é a parte tática, mas ele também é esse intermédio, né, da resenha, sabe? Ele é aquele cara que ele quebra um pouco do gelo, né? Tem vários auxiliares que eles são assim. Então, o Franklin é um cara que ele é muito querido pelas pessoas que lá estão e nesse primeiro dia todo mundo tá felizaço, né? Mas é aquilo, né? Estamos falando do primeiro dia e num momento bom, né? Claro que o momento do clube não é bom, mas a semana foi boa, né? Botafogo vence
Tudo bem que teve a porrada que a gente levou para o Atlético Paranaense, que aconteceu, né? Mas o Botafogo ganhou no meio da semana contra o Mirassol, mesmo não fazendo um baita jogo. O Botafogo meteu 3 gols, né? E o Botafogo ganhou um clássico contra o Vasco, né? Um Vasco que vive um melhor momento dentro do campo do que o Botafogo. O Vasco estava o quê? 6 jogos invicto. O Botafogo vinha aí, beleza, de uma vitória, mas também vinha de uma goleada sofrida. O Botafogo ganhou dentro da casa do Vasco, né? Foi a primeira derrota do Renato Gaúcho comandando o Vasco da Gama. Então, assim, o ambiente tá bom, né? Você ganha 2 seguidas. Nos últimos 4 jogos o Botafogo ganhou 3. Tem muitos atributos, né? É o que eu falo, o Anselmi, ele era um treinador, né, que ele tinha defesa vazada, tanto é que, se você pegar aí, desde que ele saiu nos últimos 4 jogos, esse legado se manteve. O Botafogo tomou gol em todos eles. Se você pegar nos últimos 3 jogos, o Botafogo levou 7 gols. É muito gol sofrido. Ao mesmo tempo, o Botafogo marcou 6. Né? É porque o Botafogo levou muitos contra o Atlético Paranaense na parada desandou. Mas o Botafogo, ele tinha um trabalho decente na parte ofensiva, tinha um trabalho trágico na parte defensiva. Essa que era a parada, né? Então muitos atributos foram utilizados e o Belão, assim, acho que é um cara que a gente tem que valorizar. É um cara também muito bom de grupo. É um cara que, inclusive, já saiu a notícia que ele foi valorizado, né? O Botafogo renovou o contrato, aumentou o salário. É um cara que ele vai continuar no Sub-20, que ele tem muito esse talento de gerir os jogadores Sub-20, mas vai participar dessa transição base profissional. Vai ser um cara que, vez ou outra, vai estar ali no ambiente da equipe profissional quando tiver muitos garotos. Então é importante a gente ter uma figura como o Belão, né? Como foi importante a figura, por exemplo, do Fábio Matias, quando o Botafogo, em 2024, fez a transição Thiago Nunes, Arthur Jorge e o Fábio Matias, que hoje, inclusive, está assumindo a Chapecoense. Foi um cara fundamental para o Botafogo ter sido campeão de tudo, no fim das contas. Todo mundo fala isso, eu inclusive o entrevistei para o livro semana passada. Como o Botafogo também teve o Caçapa, né, que era um cara importante e que hoje vai rumar para fazer os seus trabalhos como treinador principal. Tem que ter esse cara, sabe? Aquele cara da gestão da crise, aquele cara para arrumar a casa, aquele cara que conhece o Botafogo. Ele tá ali e ele tá diagnosticando o problema que tá acontecendo às vezes de um olhar mais clínico e mais periférico do que, por exemplo, o treinador que ele tá ali inserido no trabalho dele, sabe? Então é muito importante você ter essa figura, e o Belão é um cara muito querido, sensacional, né? Mas aí é foda, né? Como é que o resultado ele molda aquilo que as pessoas falam, né? Quando o Botafogo perdeu de 4-1 pro Atlético, porra, Belão, caralho, não sei o quê. O Botafogo escalou 3 volantes contra o Vasco. Puta, meu irmão, o Twitter só faltou matar, jurar de morte o Belão. Aí o Botafogo ganha, né? O Matheus Martins acerta um chute na gaveta e o Belão, porra, aí todo mundo, puta, Belão, maneiro e tal. É foda, o resultado é isso mesmo. Mas voltando ao que a gente estava falando sobre o Franklin, cara, é um bom momento. Vamos ter momentos de turbulência ainda. Vamos ter momentos de turbulência, porque o time não é linear, porque o elenco não é bem montado, né? Apesar de ser um bom time, é um elenco deficitário, né? Vamos ter limitações pelo aspecto administrativo, pela situação de implosão da gestão do Botafogo com a guerra Textor e associativo, pela questão financeira, né? O Textor tentando colocar dinheiro no Botafogo de uma maneira que realmente é bem duvidosa, e, ao mesmo tempo, o associativo brecando coisas que poderiam estar aliviando o Botafogo nesse momento. Aí, daqui a pouco, o Botafogo vai perder 2 jogos seguidos, né? Dá uma merda, o Botafogo perde 2 jogos seguidos, sai uma notícia de que, a Eagle tá não sei o quê, e aí 1 mês de direito de imagem atrasado, e aí começa todo aquele barulho, aquela turbulência, e isso vai entrando no vestiário, não adianta. E, nesse momento, a gente vai ver como é que vai ser, que é a minha principal preocupação, né? Como vai ser o talento, a vocação do Franklin, mesmo no seu primeiro trabalho efetivado como treinador profissional, para lidar com essas turbulências que elas vão além do campo e bola. Essa preocupação eu mantenho, mas repito, eu espero muito que a gente tenha no Franklin o que, por exemplo, a gente teve no Jair em 2016, há 10 anos, né? Que Ricardo Gomes rumou para o São Paulo, decidiram efetivar o Jair Ventura, eles falaram, caralho, irmão, a gente tá na zona do rebaixamento, a gente vai efetivar um cara no primeiro trabalho, um clube cheio de problema. O Jair se mostrou um baita gestor de grupo, independente daquilo que aconteceu naquela virada de 17 para 18, que ele fez um monte de merda, falou um monte de besteira, que ele mesmo se arrepende hoje. Mas enfim, as coisas deram certo naquele momento. E eu espero muito que as coisas deem certo, embora eu continue, né, com o meu posicionamento de que foi arriscado.
beleza? E, caras, assim, eu queria trocar uma ideia com vocês, né, sobre, sabe, como que é essa parada. Eu tava refletindo hoje sobre, por exemplo, ir ao jogo, né, da questão do que nos últimos 2 jogos eu não pude ir, né, por questões pessoais que eu acho que não vem ao caso das pessoas, né, e por aspectos profissionais. Eu, no dia Botafogo e Mirassol, já estava pronto para ir pro jogo e surgiu uma oportunidade de entrevistar pessoas, né, numa diária com uma marca, e era um dinheiro importante para mim, bom para mim, então eu fiz a escolha de fazer esse trabalho em São Gonçalo, e esse trabalho aconteceu no momento do jogo, então eu não podia ir ao jogo, né? E aí eu fiquei refletindo sobre algumas coisas, sabe? Primeiro, cara, a gente teve um comentário de um cara, assim, irmão. É lógico, né, que a gente vai ter os comentários, cara, de discordância, eles são completamente naturais, irmão. Mas eu vejo como que tem gente maldosa, assim, mas de graça, sabe? E aí você vê, tipo assim, um cara que ele falou que ele não é inscrito no canal. Ele faz questão de falar que ele não gosta de mim, mesmo nunca tendo conversado comigo. Só que o problema não é esse. Ele pode, à vontade, não gostar de mim, do meu trabalho, me achar escroto por qualquer motivo que seja. Mas aí o cara, tipo assim, ele consegue não só mentir, mas ele mente pra si mesmo, né? Ele me acusa de defender alguém, de defender o Vitinho, porque eu teria alguma ligação com o Vitinho ou com a família do Vitinho, né? Essa é a acusação que um rapaz aqui, eu até esqueci o nome, fez. E aí ele falou que eu não critiquei o Vitinho no jogo. Aí eu fui ver o vídeo e falei, pô, não tô ficando maluco, né? O Vitinho falhou no gol, né? E aí eu encontrei o trecho, né, em que eu falo que a falha do gol do Vasco é do Vitinho, né? Uma porrada de gente enchendo o saco do Caio Roque, que pra mim entrou muito bem no jogo, né? Os erros foram de Alan, que errou o passe infantil no meio de campo, e Vitinho, que largou completamente a marcação e além de ter dado condição pro gol do David. E o Vitinho dormiu, tanto na linha de impedimento quanto na marcação do David, que marcou o primeiro gol, fez 1-0. Ó, e vou ser justo, tá? Tirando uma bola que ele quase soltou ali quando o Botafogo virou, que quase me matou no coração, boa partida do Raul, ok? Enfim. Aí não só o Matheus Pontes, tá? Esse querido, ele tinha um vídeo em que ele comentou sobre eu passar pano para a péssima atuação do Igor Jesus, que era um jogador comum. Mas o lunático, o totoca da cabeça, como ele fala, né? Que eu sou doente e tal, tudo mais, sou eu. Ou seja, tipo assim, é o bel prazer, né? A frustração da vida, né? E aí, quando eu falo de frustração de vida, eu não tô falando de dinheiro, poder, sucesso, não tô falando disso, né? É a frustração, o bel prazer por, tipo assim, cara, tipo assim, a minha vida se baseia em entrar no canal de um cara que eu não sou inscrito e que eu não gosto e, tipo assim, tentar fuder com ele, tentar fuder com a reputação dele, tentar colocar em xeque o caráter dele. Tu imagina quanto que vale a vida de uma pessoa assim. Além disso, eu ainda fiz outras críticas ali no final, falando que o Vitinho, os atributos ofensivos, a gente sabe que o Vitinho deve muito, mas se na parte defensiva ele não contribuir, aí fudeu, né? Porque a gente defende a manutenção, por exemplo, do Vitinho. Por quê? Porque, apesar dele ser limitado, ele é melhor que o Ponte, né? Ele é melhor que o Ponte. Aliás, né, pro cidadão aí é curioso, né? Porque ao invés de ele discordar, por exemplo, e aí eu falo dele porque eu acho que todo dia tem uns 10 parecidos, né? Que a questão é tentar atacar no pessoal, a questão é tentar, tipo assim, de alguma maneira, eu vou tentar ser mau caráter com uma pessoa porque eu sou uma pessoa ruim, né? É assim que funciona a cabeça dessas pessoas. Tipo assim, aí você pega o histórico de comentários, você tem aqui o histórico de comentários, é o cara pedindo Ponte como titular, é o cara elogiando Ponte, né? O Vitinho já foi provado por A mais B, com 7, 8 técnicos que passaram pelo Botafogo, que o Vitinho é mais jogador que o Ponte. Não tem o que falar, irmão, sabe? O Vitinho, ele compromete muito menos do que o Matheus Ponte, principalmente na parte defensiva, cara. E é por isso que há a manutenção dele, apesar dele estar indo mal nos últimos jogos. E aí é curioso que tem outro lado. Porque aí quando eu falei que o Vitinho foi mal no último jogo, também teve um comentário de um cara, você persegue o Vitinho. Você é maldoso, mau caráter com o Vitinho. Então, caralho, irmão, tipo assim, o que a gente pode fazer pra gente conseguir dialogar normalmente? Sabe, é um desabafo que eu faço, porque eu não consigo entender. O que leva uma pessoa a, sabe, aí vai pra todos os aspectos. Outro dia eu li um maluco falando que ele postou um print de uma conversa minha com ele, provavelmente ele me xingou, né?
E aí eu fui lá e falei, cara, por que tu tá me xingando? Aí ele, porque você tem que falar que o Textor é um verme, o caralho, não sei o que, não sei o que lá. Tudo isso porque a mensagem foi em janeiro de 25. Eu falei, porra, meu irmão, beleza, a gente tem vários aspectos aí pra reclamar do Textor, mas caralho, a gente acabou de ser campeão, dá uma relaxada, irmão. Tu tá me xingando, pô, porque o Botafogo, beleza, não podia ter abdicado de jogar a Supercopa daquele jeito, né, que foi contra o Flamengo. Aí ele vai e recapitula aquele, tá vendo? Aí esse filho da puta aí tá defendendo o Textor. Aí você vai ver, o Textor me bloqueou. Em uma das redes sociais, o Textor me bloqueou, né? Eu sou o perfil Brownie Fogo no Instagram é bloqueado pelo Textor. Então, se ele me bloqueou é porque eu fiz críticas, sabe? Aí veio o outro lado. Aí quando eu teço aqui as críticas, né, referentes ao John Textor, aí eu tenho que ler que eu estou fechado com associativo, que eu tenho interesse, e não é pouca gente não, tá, gente? Aí eu tenho que ler que eu estou fechado com Montenegro, que é um cara que, apesar de eu me dar até bem hoje em dia com ele, a gente já se xingou, mas muito, assim, mas muito, a gente já bloqueou um ao outro, né? Esses caras, Rotenberg, por exemplo, se eu passar na rua, a gente, não é nem questão de não cumprimentar, a gente se encara de ódio que a gente tem um do outro, sabe? O Rotenberg tem raiva de mim, eu tenho raiva do Rotenberg, é notório, né? Em qualquer ambiente que eu tô perto dele, eu fico puto, né? Com um ódio tremendo, mas eu tenho que respeitá-lo no ambiente que eu tô, obviamente, né? E assim, cara, mesmo que se tenha discordância, que é a coisa mais normal do mundo, você tá aqui um parceiro que ele tá sempre discordando aqui, e, mano, tá na boa, a gente discorda aqui, o Marcelo, que também lá do Twitter, um barbudão, gente boa pra caralho, ele tá sempre discordando de A ou B, quando a gente falou do Joaquim Correia, tá tudo bem. Antônio Passos, parceiro que sempre acompanhou as lives aqui, cara, o tempo todo ele tá discordando aqui, irmão, e tá tudo certo, irmão, você vai discordar, vai concordar, só que aí pega, porra... tem que tentar levar para o lado de duvidar do caráter da pessoa, de duvidar da idoneidade da pessoa, sabe? Aí eu ouço ossos do ofício. Caralho, que ofício, né? Porque assim, aí eu vou para um parâmetro, lógico que é maneiro, assim, se não fosse maneiro eu não tinha meu canal aqui. Eu tô fazendo esse desabafo longo, se você quiser pular, pode pular, tá? Que eu acho importante. Eu quis aqui me abrir com pessoas que eu sei que acompanham aqui o canal há muito tempo e sabem de tudo que eu já corri, de tudo que eu já cobri, da quantidade de coisas que eu já fiz que foram maneiras, né? Ao longo da minha cobertura no Botafogo como repórter setorista, analista, no aspecto da informação, da opinião, da cobertura em loco, ao vivo, nas entrevistas, no livro, por exemplo, que eu tô escrevendo. Mas... o Brownie Fogo, por exemplo, é um canal que muita gente, vários amigos meus próximos, né, falam, cara, mas por que tu ainda faz o Brownie Fogo, né? Primeiro que eu sou Botafogo pra caralho, eu não consigo não falar de Botafogo, né? Apesar de eu ter hoje os meus outros canais que eles rentabilizam muito mais, né? E o Brownie Fogo é um canal que eu praticamente não rentabilizo, né? Eu só faço, juro por Deus, o Brownie Fogo é um canal que eu faço, por quê? Porque eu gosto de falar de Botafogo, e porque eu acho que é correto eu manter o meu diálogo e a minha ligação com o meu primeiro grande público, né, que foi aqui no canal Brownie Fogo. Então, eu faço pelo menos um vídeo por dia para rentabilizar com o canal de uma forma que não é irrisória, né? Eu teria que gravar 2, 3 vídeos por dia, fazer live, colocar estrutura, microfone e tal, e eu não tenho tempo para isso, porque eu tenho que dar vazão a outros trabalhos que eu tenho hoje, sabe? E aí... indo pro aspecto do ofício, né? Caralho, qual que é o meu maior tesão? Sempre foi o meu maior prazer com o Botafogo. Mas muito, muito, muito além de trabalho, canal, live, vídeo, view, like. Até porque não é com o Botafogo que, assim, digamos, hoje eu tenho meu sustento, né? Com o Botafogo nunca foi, né? Com o meu canal específico cobrindo o Botafogo, né? Cara, eu juro por Deus, eu fico até emocionado, mano. Porque a coisa que talvez eu mais sinta falta hoje, né, de que é uma parada que eu tinha no começo, que eu mais gosto, é ir aos jogos do Botafogo na arquibancada e assistir aos jogos do Botafogo na arquibancada. Com os meus amigos, vendo o jogo do jeito que eu gosto de ver, cantando, estando dentro da arquibancada, que é o lugar onde eu gosto de estar, é o lugar onde eu conheci a minha mulher, é o lugar onde eu fiz os meus melhores e primeiros amigos aqui no Rio de Janeiro, né, desde que eu me mudei de Teresópolis pra cá. É um dos lugares onde eu me sinto eu pra caralho, né? É impressionante. E
E aí eu fico me pegando, tipo assim, cara, o Botafogo, sei lá, perdeu duas seguidas. Será que é válido ir para tal jogo e aí ficar ouvindo graça e ameaça e cobranças de pessoas na arquibancada onde eu tenho irmãos de camisa, né? Várias vezes eu comecei a refletir, tipo assim, que eu deixei de ir a um jogo ou outro na arquibancada, eu fui de imprensa ou eu não fui, porque eu não estava me sentindo bem de ir para um lugar onde eu me sentia bem comigo mesmo e ouvir, não sei o que, tu tem que falar não sei o que. Uma coisa é você sugerir, né? Porra, Brownie, aí, e aquela parada lá, porra, acho que tu poderia abordar isso. Porra, tranquilaço. Quem já me. Vou te falar, 90% das pessoas que estão assistindo aqui o vídeo já me viram no estádio. E sabe como é que eu sou, né? Como eu sou atencioso, como eu sou um cara que eu gosto de trocar ideia. Você parar aqui na rodinha comigo, meu irmão, fala de Botafogo, pô, vou falar pra caralho. Quer falar de outras coisas, quer falar de tudo, irmão. Política, televisão, entretenimento, aleatoriedade. Eu fico na resenha ali, bebendo a cerveja com a galera no Bar da Loura o tempo todo com todo mundo. Mas, assim, quando eu sinto que a ideia do cara é chegar pra meio que afrontar, assim, de porra, você tem que falar não sei o quê. Cara, tipo assim, vale a pena, sei lá, mano, às vezes rolar um estresse. Eu tô desabafando mesmo, sabe? Será que é isso, né? Toda vez que o Botafogo tiver 2, 3 derrotas seguidas, né? Por aspectos que eu não tenho absolutamente nada a ver. Eu não sou técnico, eu não sou diretor, eu não sou dono da SAF, eu não sou jogador, eu não indico, né? Então, porrada de gente faz, eu não indico técnico, eu não indico jogador, né? Aí, toda vez que o Botafogo tem uma sequência ruim, tá mal, né? Que é uma parada que outros influenciadores de outros clubes também passam, né? Eu tenho que ver gente me marcando em Twitter, me xingando, me marcando, me mandando falar tal coisa como se eu fosse responsável por alguma coisa. Direct me xingando e me ameaçando, falando que quando eu for no estádio vai me comer na porrada. E eu sei que não vai, porque esses caras só falam, né? Mas assim, porra, sabe? Meio que eu perco o tesão pela parada que eu mais sempre curti, que é ir pra arquibancada com meus amigos, com a minha mulher, assistir o jogo do Botafogo, perdendo ou ganhando, estando ali naquele ambiente, porque eu gosto de acompanhar e seguir o Botafogo. E sabe o que é o pior, né? Aí eu vejo o Celso, né? Que é um cara que sempre acompanhou aqui o canal, é um cara que me conhece das antigas, né? O Celso Luiz, o nome dele. Ele é um torcedor, obviamente, bem mais experiente do que eu, bem mais vivido do que eu. E ele me conhece desde a Série B de 2015. Eu conheci o Celso na Série B de 2015, no estádio. Eu frequentando pela primeira vez morando no Rio de Janeiro. E eu não tinha nem canal, tá, gente? Eu não tinha nada assim de canal, tá? Eu não era conhecido, né? O pessoal, o Daniel. Eu não era o Brownie Fogo, Brownie do TikTok, Brownie do caralho, não era isso, né? E aí eu falei, né, que eu não pude ir por aspectos pessoais, e aspectos pessoais sérios mesmo, por exemplo, no último jogo. E um outro por compromisso de trabalho, né? Eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que fazer o meu trabalho, que hoje meu trabalho é muito mais atrelado a outras coisas do que ao Botafogo, né? E é uma coisa que sempre todo mundo criticou, né? Vocês ganham dinheiro falando de Botafogo. Eu não ganho mais dinheiro falando de Botafogo. E aí agora é uma reclamação também, sabe? Aí eu tenho que ver o Celso, que é um cara que me conhece, é um cara, pô, já mais experiente, mais vivido, comentando. Você virou torcedor de sofá, você não acompanha o Botafogo, você largou o Botafogo. Tudo isso porque, por um aspecto pessoal grave, eu não pude ir ao jogo. E eu explico isso aqui no meu vídeo, né? Prioridades, se você não quer ir ao jogo que você não quer. Tipo assim, cara, é o que eu falo, assim, até que ponto está valendo a pena sei lá, irmão. Eu não sei se eu faço canal, tipo assim, pela última vez esse ano, se eu. Não sei porque eu não consigo, né? Mas eu paro completamente de ler comentários. Tipo assim, eu gosto de ler os comentários por quê? Porque é um filtro. Tipo assim, cara, sempre foi meu modus operandi. Eu faço o vídeo, no dia seguinte eu abro, leio os comentários e falo aonde há um comentário de discordância válida que faça com que eu me convença que eu falei uma coisa. Aqui eu posso ter errado. Aqui não rolou, eu me equivoquei. Esse cara tem um ponto e eu posso mudar de ideia. Eu juro por Deus que eu faço isso todo dia da minha vida. Tá? Todo dia. Mas não, a maioria dos comentários hoje, acho que a gente regrediu nos últimos 8 anos em sociedade,
que é, ao invés da gente comentar discordando na moral, a gente tem que comentar criando teorias de que o fulano é um filho da puta, ele ganha dinheiro, o Textor paga ele, o associativo tá pagando ele pra falar mal do Textor, e ele tá ganhando dinheiro, ele não vai pra estádio, que loucura, é um filho da puta. E se ele vai a todos os jogos seguidos é porque ele ganha dinheiro com o Botafogo, ele é mamador de like. Não dá, irmão. Eu não consigo entender qual é a necessidade das pessoas, tipo assim, se respeitarem. Sabe? Respeitar o outro, trocar. Você pode ser mais ríspido. Pô, Brown, tá falando merda. Igual o Marcelo é um cara que sempre fala: Brown, você está falando merda. Por isso, isso, isso. Porra, tá tudo bem, irmão. O cara falar que eu tô falando uma merda, tá tudo bem. Agora, o cara me acusar de proteger jogador por ganhar dinheiro, proteger Textor por ganhar dinheiro, ser mau caráter, chegar com o dedo na cara, até no ano mágico, né? Botafogo em 2024, no Espírito Santo, Botafogo e Grêmio, né? Chegou um cara descendo as escadas, ai, filha da puta, não sei, botando o dedo na minha cara. Quando é que você vai começar a criticar o Luiz Henrique? Essa merda que não tá querendo nem tá aqui, tá de olho no Lyon. Eu queria muito saber onde é que tá esse cara hoje, né? Com o Luiz Henrique, rei da América, e eternizado na história do Botafogo. O Gustavo, né, cara, que é um cara que se inscrevia, né? Era um maluco que era meu amigo, né? A gente era amigo. Se conheceu na internet discordando um do outro, pra você ver, né? Eu abro diálogo com quem eu discordo. E ele saiu de um grupo que eu criei porque ele falou: eu vou sair desse grupo porque o Brown está corrompido defendendo o Luiz Castro. Detalhe, eu era o que mais criticava o Luiz Castro. Sabe? Olha que loucura. E aí depois eu fui xingado na rua por um torcedor que me acusou de ganhar dinheiro para demitir o Luiz Castro. Você está com algum interesse por trás pela demissão do Luiz Castro, porque ele amava o Luiz Castro. Luiz Castro é esse que eu adorava criticar, e hoje o tempo tá me dando razão, porque ele tá fazendo um trabalho de merda no Grêmio, né? E eu adoraria encontrar muito esse cara que me encontrou na saída do Maracanã depois daquele 3-2 Botafogo no Flamengo, que ele deve estar com a cara de cu e filho feio não tem dono, né? Mas enfim, são tantas coisas, você tá vendo, é tanta mágoa, né? Porque o que me magoa não é a discordância, o que me magoa não é uma pessoa achar que eu tô falando merda. O que me magoa é você colocar a idoneidade e o caráter de uma pessoa em xeque. E modéstia à parte, irmão, eu posso ter falado as merdas que for, já fui grosseiro com pessoa em live, posso ter falado as besteiras que foram, tipo assim, sobre jogador A, B, treinador A, B. Se tem um cara que, assim, não dá pra contestar caráter, você faz uma varredura, um dossiê de toda a minha trajetória de cobertura do clube e compara com vários criadores de conteúdo de outros clubes, né? De conchavo, não sei o que, ligação, e descobre tal coisa, e descobre escândalo. Faz uma varredura na minha vida, meu parceiro. Tu não encontra nada, irmão. Porque eu nunca precisei dessas porra pra crescer. Tanto é que eu cresci off Botafogo. Eu cresci em outras paradas, mas continuo com o meu canal aqui porque me dava prazer, né? E eu tô preferindo falar isso aqui numa fase boa, né? O Botafogo ganhou 2 seguidas. Mas essa porra, né? Essa loucura, né, que a gente vive hoje, de tudo é ataque, tudo é ataque, tudo é ataque, ela tá me tirando meu tesão, né? Realmente, do que eu mais gosto de fazer, eu gostava. Que aí aos jogos do Botafogo, tomar minha cerveja com meus amigos e analisar o jogo, discutir, discordar, né? E não ficar escaldado de putz, né? Se eu começar a falar tal coisa com a pessoa, eu tenho que olhar para um lado ou pro outro para ver se não vai vir um doidão ficar me cobrando porque o Botafogo perdeu pro Avaí. Enfim, apenas um desabafo longo. Eu falei que seria longo, tá, meus amigos? Mas é isso. Um abraço, tamo junto e fui.